Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre o chamado que Davi tinha de Deus e a ação demolidora dos seus adversários. Eu quero me basear no Salmo 61 e no Salmo 62, ambos atribuídos a Davi, muito diferentes, porque também feitos em épocas provavelmente diferentes. No Salmo 61, Davi leva a Deus a sua súplica, a sua oração, clamando pela misericórdia de Deus e pedindo que Deus o levasse para a rocha que era alta demais para ele, porque Davi tinha Deus como único refúgio e torre de proteção contra o inimigo. Ele ansiava por estar sempre perto do Senhor, como diz, no seu tabernáculo, e isto que fosse duradouro para sempre, que Deus o guardasse, porque Deus tinha recebido os votos que ele fazia. Nós não temos esses votos em detalhes, mas nós podemos depreender que votos seriam pelos frutos e resultados. O fato é que Davi diz: Senhor, eu estou vivo até agora por tua causa, eu creio que o Senhor vai me continuar abençoando, acrescentando dias e dias de vida, anos e anos, e o Senhor é poderoso para acrescentar anos a anos, gerações após gerações, e que eu permaneça diante de ti para sempre. E eu quero sempre estar louvando e salmodiando o teu nome. Interessante, na época do Antigo Testamento, debaixo daquela antiga aliança, a morte era certa, como em nossos dias, a menos que o arrebatamento chegue primeiro para os cristãos fiéis que vão ser arrebatados, mas naquela época eles não tinham essa perspectiva de arrebatamento como nós que estamos vivendo na época do fim. Naquela época era somente a morte, mas Davi fala de vida, preservar a vida gerações após gerações. Davi se apegava tanto a Deus, o amor dele era tão grande para com o Senhor, que ele tinha certeza de que estaria com o Senhor para sempre. A morte passava a não ser um divisor para ele, um limite. Davi não visualizava a morte, ele cria que estaria com Deus para sempre. Uma noção muito interessante para aquela época, vida eterna. Ele atrelou o seu futuro a Deus, o seu presente também, o seu coração a Deus. Davi estava totalmente com o Senhor, dependente dele, amava o Senhor, queria o Senhor com ele o tempo todo. Isso não fazia parte do chamado de Davi, era uma expressão de amor do coração dele. Ele escolheu o Senhor. 24 horas por dia ele queria o Senhor com ele e o pensamento dele voltado para Deus. Davi abriu mão das coisas secundárias da vida, sonhos e desejos humanos, ele tinha. Davi não tinha sonhos humanos, desejos carnais, vontades de fazer isso ou ser aquilo. Ele queria o Senhor e tinha certeza que esta aliança, esta ligação dele com Deus duraria para sempre. Mas e a morte?
eu acho que Davi não vislumbrava a morte. Ele sabia que essa aliança continuaria depois da morte. Ele não sabia explicar como. Ele sabia que o futuro dele estava atrelado ao Senhor, como o presente também. Você pode dizer, assim como Davi, que a sua vida é totalmente do Senhor, que Ele é o seu amor, o seu refúgio, o seu braço forte, seu socorro. Ele é tudo para você, você está com Ele, pensa nele e tudo que quer é só para Ele. Você pode dizer isso para Davi? Eu sei que em muitas igrejas, e eu sou originário do ambiente tradicional evangélico e sei disto, a gente falar coisa desse tipo vai parecer radicalismo, fanatismo. Que isso? A gente vai à igreja, guarda só o sábado, guarda o domingo, vai à igreja e tá tudo bem, tá de bom tamanho, dê o seu dízimo direitinho, dê o seu melhor para Deus e pronto, o resto da vida é sua. É mais ou menos essa a concepção. Mas quando nós falamos numa loucura, meu irmão, Jesus é tudo para você, é o seu plano, é o seu sonho, é o seu desejo, é o seu envolvimento, é o seu pensamento, dia e noite. As pessoas, muitos crentes vão achar que isso é fanatismo. Pois é, Davi era assim. E eu posso dizer que para mim também, apesar de tantas falhas, o meu coração não está em nada deste mundo. Eu não tenho sonhos, desejos e vontades e valores neste mundo. Eu quero só o Senhor e totalmente o Senhor. Bem, por causa disto, vem o Salmo 62, que também é atribuído a Davi. Ele diz: Senhor, em ti a minha alma espera silenciosa, porque o Senhor é o meu refúgio. Eu sei que em ti eu não serei abalado, mas eu sei que eu estou cercado de pessoas querendo o meu mal. Eles só ficam balançando para me derrubar como uma parede, só estão pensando em me derrubar. Eles se comprazem na mentira. Eles têm uma boca falsa, bendizem com a boca, louvam ao Senhor na igreja, mas por trás só pensam em me derrubar. Mas o Senhor é a minha esperança, a minha rocha, a minha salvação, o meu refúgio. Eu dependo totalmente de ti. E eu posso recomendar isso para todas as pessoas que confiem somente no Senhor, totalmente no Senhor. Os homens são falsos, até os pobres são vaidade, os ricos são falsidade. Juntos, pesados em balança, eles são mais leves do que a vaidade, do que o nada. Então eu posso recomendar que ninguém confie nas suas riquezas, naquilo que prospera na sua vida material. Não ponha o coração nisso, porque Deus já falou, o poder pertence totalmente a Ele, e eu sei que o Senhor vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Portanto, o Salmo 62 é um convite a você refletir e pensar. Você tem brigado por coisas aqui na terra? Você tem defendido interesses humanos? Você discute por causa do seu eu, da sua reputação, que você não quer ver as pessoas falando mal de você? Você briga, defende, luta por valores humanos, ou você entrega tudo a Deus, confia no Senhor? Não pense que é possível viver uma vida em paz e amor. Quando a gente é do Senhor, não tem nada de paz e amor aqui na vida, não. É guerra. Guerra espiritual. Satanás concentra suas baterias e seus ataques contra aqueles que estão firmes no Senhor. Portanto, para nós, cada dia é importante a gente estar de pé. Deus quer valorizar os seus líderes que dão a vida pelo Evangelho, que amam o Senhor, que estão a cada dia buscando o Senhor. Cada ano que passa é para ser comemorado, celebrado.
A gente deve amar os líderes que Deus levanta, porque quando um líder cai, é muito prejuízo para a obra de Deus. É muita gente que fica sem referência, é muita gente que é atingida, que vai ficar desanimada, desassistida quando um líder cai. Ore pelos líderes, valorize os pastores que Deus levanta. Davi tinha um chamado de Deus. Davi, como disse alguém do exército, valia pelo exército inteiro, por 10.000 homens, porque um líder na presença de Deus traz a bênção para muita gente. Se você tem um chamado de Deus, santifique a sua vida, valorize a sua comunhão com o Senhor para você poder abençoar os discípulos que você está fazendo e outras pessoas que estão vivendo debaixo da sua luz ou recebendo orientações de Deus através de você. Valorize isto e você ore pelos líderes para que fiquem de pé, para que permaneçam. Cada dia que passa, cada ano que passa, e o líder permanece de fé, sendo luz, testemunhando, sendo uma referência para os outros, mostrando a palavra de Deus, o amor de Deus, isso é uma grande vitória da fé, a perseverança da fé. Portanto, entenda isso, quão importante é que os líderes estejam assim, de pé, e continuando e perseverando. Não é fácil. O diabo, Satanás, ataca os líderes. Ele quer atingir o pastor para as ovelhas ficarem dispersas. Satanás tem uma predileção por examinar, bisbilhotar a vida do líder para tentar derrubá-lo. Quando ele consegue derrubar o líder, as ovelhas ficam sem referência, ficam dispersas, muita gente é atingida, a obra de Deus momentaneamente é atingida. Portanto, comece a orar pelos líderes, a valorizar a vida deles, a respeitá-los, ajudá-los, agradecer a Deus pela vida deles. A liderança não é fácil. O diabo tenta os líderes de muitas maneiras, pela vaidade, pelo desânimo, pela carnalidade, pelo desvio de atenção, à apostasia. Satanás tenta os líderes de muitas maneiras. Se não consegue derrubar com ataque, ele tenta, pela persuasão, levar o líder para um ambiente de vaidade. O líder se engrandece, se enche de vento, se acha o tal, na frente de uma multidão. Ele começa a se vangloriar, a se gabar, a se exaltar. O diabo quer derrubar o líder de qualquer jeito. Ele tenta de muitas maneiras derrubar o líder. Deus sabe, e quem é líder sabe que a gente tem uma fraqueza, que é quando o diabo atinge uma pessoa nossa, um irmão nosso querido, que a gente ama, que tem como discípulo, por quem a gente trabalhou muito, e a gente sabe o quanto aquela pessoa é importante para nós. Aí, de repente, a pessoa nos trai, a pessoa fala mal da gente, vai embora, se afasta, vai para o mundo. Isso tem um efeito demolidor na vida de um líder. Mas Deus quer que a gente ore pelos líderes. Portanto, fique firme nesta oração pelos líderes, pelas autoridades no país. Deus quer que a gente esteja na brecha a favor de todos que estão investidos de autoridade. A vida deles não é fácil. Se manterem fiéis é um desafio para eles. Ajude os líderes orando, reconhecendo, apoiando e, se possível, ajudando a levar a carga também. A carga espiritual para os líderes está muito pesada. Ajude esses líderes a levar essa carga também. Faça a sua parte, porque cada dia que passa, um líder de pé é uma vitória para o Evangelho. Deus quer
preservar os líderes. Quando o líder se envaidece, Deus faz as coisas acontecerem para que ele saia e levante um outro. Mas Deus não quer isto. Ele quer que os seus líderes permaneçam de pé, sejam um referencial, deem bom exemplo, façam discípulos. É isso que Deus deseja. E você entre nessa também para participar desse projeto de Deus, que é edificar uma família verdadeira, firme, que esteja de pé, honrando o Senhor. Deus fica muito feliz com isso, como ele ficou com o Jó. Deus se gabou do Jó perante Satanás. Deus quer também se alegrar conosco diante do inimigo. Creia nisso e ajude os seus irmãos a ficarem firmes. Você também fique firme. Isso tem um efeito muito multiplicador, um efeito abençoador muito grande. Entenda isso e permaneça de pé, permaneça firme nos propósitos de Deus. Você vai depender muito de Deus para isto.